Olá, turma, tudo bem? Vamos lá fazer a nossa revisão de matemática para o Enem 2025 e hoje vocês viram que eu estou gravando de um lugar diferente. Hoje eu estou gravando de casa porque essa vai ser uma revisão diferente também. Geralmente eu gravo lá no quadro, Belinha vai fazer participação, né? Eu gravo lá no quadro porque eu vou fazendo as questões, corrigindo e por aí vai. O que eu preferi fazer dessa vez, que eu acho que vai ser mais funcional. Inclusive, eu não estou acostumada a gravar assim, então às vezes eu não olho para a câmera, vocês me perdoem. O que a gente vai fazer dessa vez? Eu fiz uma lista com os melhores 45 exercícios para você estudar para sua prova. Não são exercícios aleatórios, não são quaisquer 45 exercícios. Se você fizer esta lista de 45 exercícios, acertando ou parando no seu erro para ver o que foi e acertar uma questão parecida, eu te garanto que você vai conseguir 800 pontos ou mais, porque essa é uma lista que tem os exercícios que são a sua base de pontuação. Claro que lá na prova vai ter exercícios mais fáceis, mais difíceis, mas o que eu quero que você se concentre em ver esse modelo de exercício que está aqui na prova e saber que ele é um tipo de exercício que muitos alunos vão acertar. Então é esse modelo de exercício que você também precisa buscar acertar. Mandei para vocês tanto o arquivo com as questões, quanto o arquivo com as correções que eu mesma fiz e que eles estão aqui, eu mandei para vocês em PDF. E agora eu vou passar questão por questão comentando o que eu gostaria que vocês tivessem visto e tido atenção nessa questão. E quando for necessário, a gente vai rever algum assunto, eu vou falar para vocês se o assunto for importante, para a gente relembrar alguma formulinha, alguma coisa do tipo, tá? Então, a primeira questão, ela é uma questão daquela em que, para você que fez aula, na teoria, você teria que montar uma função de primeiro grau, porque ele tem o custo fixo mais o custo variável. Só que você não precisa saber que é uma função do tipo y igual a x mais b. Qualquer aluno que está fazendo essa prova já sabe que ele tem, por exemplo, para o primeiro caso, 1.500 fixo e 330 por dia trabalhando 8 dias. Então é natural que ele vá fazer 1.500 mais 330 vezes 8. Vocês vão reparar que essa revisão tem muito desse modelo de questão que eu chamo de tabela de paciência, que é você fazer o mesmo cálculo várias vezes. Então, fez o primeiro organizado e bonitinho, faça os outros da forma mais eficiente possível, sem esquecer de contar zerinhos, vírgulas e por aí vai. E aí, nessa questão, ele perguntou, deixa eu ver, ele falou quem vai ficar com o menor custo-benefício, né? Considerando ali o tempo de obra e os custos fixos. Então, nesse caso, a gente vai ficar com a empresa 2, que a gente fez as contas aqui e deu 3.540, ok? Segunda questão é uma questão que vai tratar de análise combinatória. E aqui eu quero dar uma parada para conversar com vocês. Na análise combinatória, a gente trabalha com 3 coisas principais. A gente trabalha com a permutação, com o arranjo e a combinação. O que é a permutação? Organizar elementos. Como assim, professor, organizar elementos? Pensa numa fila de 5 pessoas. A pergunta sempre vai ser como eu organizo essas 5 pessoas? Só que a permutação, que é essa organização de elementos, ela pode acontecer em outras situações que são bem específicas. Por exemplo, a permutação circular, que vai tratar esse exercício. Numa permutação circular, um dos elementos não precisa ser contado. Por quê? Pensa que o mesmo exemplo que eu dou quando eu estou lá no curso. Eu estou dando a mão para 2 pessoinhas, uma de um lado aqui, outra do outro. Se essas 2 pessoas trocarem de lugar, nós já temos todas as posições, ainda que eu não troque de lugar. Ou seja, na permutação circular, como o início e o fim são juntos, né? Você não tem o início e o fim, essa uma pessoinha pode ficar parada, esse um elemento, enquanto os outros ficam trocando de posição. Então, nesse caso, ele me perguntou quantas combinações, quantas posições eu vou ter para 6 bailarinos, de modo que 2 específicos não fiquem juntos. Então, o que eu mandei para vocês aí? Primeiro, a permutação dos 6 bailarinos, permutação circular. 6 menos 1 fatorial vai dar 120. O que eu quero? Que 2 bailarinos não estejam juntos. Então, eu quero que eu tenha esse um bailarino específico e nesse lugar aqui tem um lugarzinho vago, digamos assim, ou com qualquer outro profissional. Então, eu fiz uma combinação colocando as 6 posições, sendo que esse um bailarino e o outro que ele não quer que tenha do lado dele ocupem uma única posição, e aí eles vão ficar juntinhos, e depois eu considero isso como um grupo e ele vai permutar no restante. Minha filha, você não pode participar tanto assim não, mamãe precisa trabalhar. E aí a gente vai ter o seguinte,
a permutação de 5 elementos, já que umzinho ali, você vai ficar com ele, digamos, com aquele lugar vago. Então, o 5 menos 1 fatorial vai dar 24, mas lembrem que eu posso trocar de lugar. O bailarino 1, digamos assim, e o bailarino 2 podem estar nessa posição. Então, o total de permutações menos essas 48 dos dois fulaninhos que não podem se encontrar. Aí eu vou aproveitar para dar outros exemplos de permutação que são importantes. Permutação com repetição, que geralmente é usado para anagrama, mas pode ser usado para qualquer outro caso. Por que a gente usa o de anagrama? O de anagrama é mais fácil de você visualizar mentalmente. Então, a permutação com repetição exclui para você todas as repetições, uma vez que, se eu estou trabalhando com 4 dados, ele não sabe diferenciar que um é diferente do outro. Ele simplesmente tem 4 elementos. É você que tem que dizer que 2 ali são iguais e eu preciso excluir essas repetições. Então, sempre que a gente faz permutação com repetição, você vai permutar n elementos, então n fatorial, dividido por todas as repetições que você tiver fatorial. Então, digamos que você tem duas letras, vou falar de letra, duas letras A e duas letras E, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Outra coisa que a gente tem aí, que eu vou aproveitar para falar, é do arranjo da combinação. No arranjo, geralmente a gente está fazendo senhas. Por que senhas? A ordem desses elementos vai importar. A senha 1, 2, 3 é diferente da senha 3, 2, 1, ainda que eu esteja trabalhando com os mesmos elementos. Então, na maioria das vezes, quando que a gente usa arranjo? Para fazer senha, muitas vezes. Ou, quer ver outro exemplo? Quando a gente tem colocação em pódio, sabe? O primeiro, segundo, terceiro lugar, faz diferença a ordem, né? De quem está em primeiro, em segundo ou em terceiro. Pode usar formulinha? Pode usar formulinha. O arranjo de n elementos para p possibilidades vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial. E quando que a gente usa combinação? A combinação ela é usada quando a gente faz grupinhos onde a ordem não importa. E na maioria das vezes a gente está fazendo grupos de pessoas. Por quê? Quando eu faço grupo de pessoas, eu ter num grupo José, Maria e João, e João, Maria e José, é exatamente o mesmo grupo, né? Então não faz diferença em que ordem vai aparecer. Ou, por exemplo, quando você vai escolher objetos. Eu vou escolher lápis, caderno e caneta. Não faz diferença em que ordem eu escolhi. Quando a gente faz combinação, a gente só faz usando fórmula, tá? Formulinha da combinação. A combinação de n elementos para p possibilidades vai ser n fatorial dividido por p fatorial, abre parênteses, n menos p fatorial, ok? Lá no arranjo, apesar de ter formulinha, na maioria das vezes a gente faz usando aqueles tracinhos, sabe? Quando você coloca os tracinhos, vai colocando ali as suas possibilidades. Fiz uma pausa maior nessa questão porque ela tinha mais assunto aí que a gente poderia trabalhar, tá? Então agora vamos dar uma corrida. A questão 3, ele me pediu basicamente uma média, né? Ele foi falando quanto aumenta e quanto diminui e depois fazer a média dos 5. Então, um cuidado para você fazer o mais e menos, porque teve anos, por exemplo, que aumentou de 83 para 85 e teve anos que reduziu, foi de 82 para 78. Então, um sinalzinho aí para ter atenção e dividir por 5. Na questão 4, o que eu queria que vocês tivessem cuidado? Você precisa atender a quantidade de todos os elementos. Então, não adianta, por exemplo, no fornecedor, deixa eu pegar um aqui. No fornecedor Z, deixa eu ver se o Z dá para o que eu quero. Não, vou no Y. Eu preciso de ter 3 unidades do Y para conseguir os 600 ingredientes do C. Só que 3 unidades dele não me dá todos os ingredientes do A. E eu preciso ter pelo menos aquela quantidade que o texto me pediu para todo mundo. Então, lembrem de testar se tem tudo para todo mundo, ok? E aí, quando vocês testarem tudo, eu testei aqui todos e a gente ficou com a alternativa W, que deu 13.560. A questão 5, eu adorei essa questão porque ela é uma pegadinha daquelas que a gente cai quando está lá no desespero do Enem, né? Você olha e fala, meu Deus, que gráfico maravilhoso, fácil de analisar, mas olha a atenção que você precisava ter. Esse gráfico tem de 0 a 24 horas, um dia inteiro. Ele está te perguntando considerando apenas o período de 8 às 18. E aí, ele quer que você tenha, deixa eu ver. O gráfico a seguir mostra a quantidade de energia gerada e consumida. Considerando o período de 8 às 18, o consumo atingiu um valor máximo. Entre 8 e 18, o valor máximo foi às 14 horas, que é o máximo lá da linha vermelhinha, tá? Questão 6.
A questão 6, uma questão que você teria que fazer áreas. A gente entra na geometria. Muitas dessas áreas são mais fáceis. Primeiro, área de quadrado, retângulo e círculo. Essas estão sempre na nossa cabeça. As duas que vocês teriam que ter cuidado, o hexágono regular e o triângulo equilátero. Área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que é um hexágono regular? 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono regular, 6 vezes o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí não tinha para onde correr, tá? Fazer todas as areazinhas. Vocês têm aí na folha, eu tenho aqui também, que foi a folhinha que eu mandei para vocês. E a menor área vai ser a do círculo, que vai ser 147 centímetros quadrados. Na questão 7, a gente tem o seguinte. Uma relação rápida de regra de 3. Bela, tem que esperar um pouco, minha filha, mamãe está trabalhando, viu? Na questão 7, a gente tinha o seguinte. Falou ali a relação entre duas moedas oficiais, a atenção que você precisa ter. Montar a equação. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Montar a equação exatamente na ordem que ele deu. Pelo amor de Deus, não fica na empolgação montando o que você acha. É literalmente o que ele deu. Ele falou o seguinte: 3 moedas oficiais do país X equivalem a 2,5 moedas do Y. Então, 3x igual a 2,5 do Y. Ponto, sem invenção de moda. E a moeda do Y equivale a 60 centavos de real. Então, o Y é igual a 60 centavos. Monta o sisteminha e resolve, tranquilo e simples. Questão 8 é uma questão interessante, porque aqui você não tinha como fugir de montar as duas funções. Vou dar uma dica para vocês. Existem 500 mil métodos para se montar função. O que eu quero que vocês tenham em mente? Uma função linear de gráfico de primeiro grau sempre é y igual a x mais b. Pode ter 500 métodos e 1000 coisas para vocês gravarem, mas uma função sempre vai obedecer o y igual a x mais b. Lembrando isso, o que a gente pega? 2 pontos de cada uma dessas retas. A reta que está pontilhadinha, que é a da filial A, ela tem 2 pontos importantes. Quando x é 0, o y é 4, e quando x é 8, o y é 11. Você vai pegar a função y igual a x mais b e usar esses 2 pontos. Vai achar valores de A e B e montar a sua função. Então, quando você fizesse isso, você ia ter, primeiro, que o seu B vale 4 pelo primeiro ponto. Ele está cortando o eixo y, então isso pode te adiantar? Pode. Mas se você jogar na função y igual a x mais b, você ia ter y4, o A você não tem, o x vale 0, quanto vale o B? Você ia chegar no B igual a 4. Faz isso que a sua função vai ficar 7 sobre 8 de x mais 4. Depois, a função da filial B, que é o preto retinho. 2 pontos importantes só desse gráfico retinho. x0, y1, x8, y14. Faz a mesma coisa, y igual a x mais b. Encontrou a função 13 sobre 8 do x mais 1. Ele está me perguntando, a quantidade total de produtos fabricada pela filial B passou a superar a fabricada pela filial A. Tá vendo que vocês têm um ponto de encontro e a partir dali a filial A supera, ou melhor, deixa eu ver, de acordo com o gráfico, a quantidade total de fabricada pela B. Aí a B começa, que é o tracejadinho preto, ultrapassa o da filial A, significa que eu tenho um ponto em comum e a partir dali ele ultrapassa. Como que a gente encontra o ponto em comum? Igualando as equações. Igualou as equações, você vai achar um x igual a 4, tá? Então, como no eixo x é os dias, após o quarto dia. Questão 9. Professora, pelo amor de Deus, morro de medo de função trigonométrica, porque é chato pra caramba. Posso até concordar com você, porque ela não é uma função óbvia, mas eu quero que você tenha atenção numa coisa, porque essa questão, se você sabe fazer, ela não vai ser uma questão difícil e nem que você vai gastar muito tempo. Primeira coisa, preciso encontrar para funções seno e cosseno pontos de máximo e mínimo. Isso é extremamente importante. Então, eu tenho a minha função na altura máxima, ela vale 8, e isso acontece quando eu tenho um π sobre 4. Lá embaixo, no menos 8, a função está no π sobre 2, ou seja, quando eu tenho um ângulo π sobre 2, a função está valendo menos 8. O que você vai fazer agora? Vai no seu gabarito e vai testar. Onde você coloca π sobre 4 e você encontra um h igual a 8, tá? Não vai ser difícil. Outra coisa, uma dica. Muitas vezes vocês vão acabar precisando testar gabarito, porque isso vai sair mais fácil. Como que você testa gabarito? Sempre testa o primeiro e o último.
primeiro e último, e por último do meio, porque na maioria das vezes a resposta está no extremo e quase sempre no extremo de baixo, que é para você testar todas as alternativas e perder o seu tempo, tá? Então, bora para a questão 10. A questão 10 te dava 500 mil dados para te confundir. Ó, faz 12 quilômetros por litro, anda uma distância de 90 centímetros, blá, blá, blá. Só que o que ele está perguntando é o seguinte, ele tinha uma escala que valia 1 para 250 mil e ele acabou utilizando uma escala 1 para 200 mil. Então, a quantidade de combustível calculada para realizar a viagem em comparação com a quantidade necessária usando a escala correta é, não importa o que esteja sendo medido nessa escala, quilômetro, ano, não importa o que está medindo. O que importa é o seguinte, ele utilizou uma escala de 200 e era para ser de 250. Então, de 250 para 200, ele teve uma redução de 50 mil para cada vez que ele utilizar essa escala, que corresponde a 20%, tá? Então, sem perder tempo fazendo litros, quilômetros e sei lá o quê. Essa questão eu adoro, questão 11, que é uma questão que ele pede unidades de medida e é muito tradicional. Quando se pede unidade de medida, o que eu preciso fazer sempre, 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 via de regra? Primeiro, anotar a fórmula na ordem que ele está te dando. E olha a fórmula que ele está te dando. Cuja medida é diretamente proporcional ao quadrado da aceleração do carro. Diretamente proporcional é a sua variável que você quer medir está aqui, diretamente proporcional está na mesma linha. Inversamente proporcional está na linha de baixo. Então, na mesma linha, você tem a aceleração ao quadrado e a altura da faixa de água, então uma altura. Inversamente proporcional, ele vai ter a massa do carro medida em quilos e a velocidade média do vento contrário. Então, em cima você ia ter aceleração ao quadrado vezes a altura, dividido pela massa vezes a velocidade. Depois que você organizou a fórmula bonitinha, é que você coloca no lugar daquelas constantes as suas unidades de medida. Quando a gente está trabalhando na física, o que a gente costuma fazer? Olha para as unidades e coloca valores. Nesse caso, a gente vai colocar as unidades de medida. Então, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tudo isso ao quadrado vai te dar metro quadrado, segundo à quarta. E aí troca todo mundo como tem ali no gabarito para vocês. O que eu quero fazer aqui não é dar respostas no vídeo. O que eu quero é pontuar o que é importante para vocês, tá? Então, vamos lá. Questão 12, outra tabela de paciência. Você tinha que calcular a porcentagem para acrescentar e depois fazer a divisão por 3. Gente, tenham a malícia de trabalhar com porcentagens de forma mais simples. Por exemplo, 10% de 270. Eu sei que na maioria das vezes a gente joga uma regra de 3, né? Tal valor é 100%, quanto é 10%. Mas, poxa, 10% é aquele valor dividido por 10. Então, é 2.700 mais 270. E isso, ou melhor, menos 270, e isso dividido por 3. Aí, 25%. Pode fazer a regra de 3? Pode. Mas 25% é metade da metade. Então, 3.200, a metade, 1.600. A metade é 800. Então, 3.200 menos 800, 2.400 dividido por 5. E aí vocês teriam que fazer com todos, não tem muito para onde correr. Depois, a questão 13 é uma questão de escala, e aí vocês têm um detalhe importante aqui. Nós trabalhamos com escalas cúbicas para fazer volume, que é o que ele quer. Então, você poderia, inicialmente, fazer o volume 12 vezes 8 vezes 4 e depois transformar a sua escala numa escala cúbica. Lembra que toda escala é dada de forma linear. Então, se eu for ler essa escala utilizando metro, eu tenho 1 metro para 100 metros, para 800 metros. Se eu quero que ela vire uma escala cúbica, 1 ao cubo corresponde a 800 ao cubo metros cúbicos. Eu prefiro fazer na escala do 800 direto para não ter que fazer a conta do cúbico. Então, eu fiz 1 para 800 quanto para 12, 1 para 800 quanto para 8, 1 para 800 quanto para 4. Aí depois, todos esses valores que eu encontrei, a gente vai multiplicar para fazer o volume, ok? Questão 14, questão de conta, de multiplicação mesmo, tá? Só multiplicar 500 com 300, porque ele queria saber qual o total consumido. Não é nada demais. O que eu quero que vocês se atentem, e eu vou falar muitas vezes durante essa conversa, que eu acho que isso aqui não é nenhuma aula, é uma conversa que a gente está tendo de revisão. Questões que não envolvem um assunto específico, questões que um aluno que não teve uma aula sensacional de boa, não pagou um excelente curso, questões que esse aluno não viu, mas ele vai conseguir fazer na prova. Então, essa é a questão que todo mundo acerta e você tem que acertar. Depois, a gente tem aqui uma questão que
teria que ter atenção. Porque qual a atenção? Alguns lugares, alguns professores ensinam o seguinte: vai no texto buscando números, buscando números. Só que nem sempre isso funciona, porque aqui eu tenho 20 litros por minuto, 15 litros por minuto. Às vezes lá na sua pressa, você vai falar 20 com 15, 35 litros por minuto. Gente, leia o texto. Aqui eu tenho uma vazão constante de abastecimento de 20 litros por minuto e de irrigação liberando água a 15 litros por minuto. Então, o que sobra para a gente? 5 litros por minuto de abastecimento. E aí ele tem um reservatório de 5.000 litros que já encheu 60%, já encheu 3.000 litros, faltam 4.000. Aí regrinha de 3, né? 5 litros para 1 minuto, 4.000 litros para quantos minutos? Ou melhor, 2.000 litros para quantos minutos? Questão 16, a questão da mediana que envolve frequência. Sempre, 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 sempre some as suas frequências. Nesse caso aqui, a quantidade de atletas. Somou a frequência, aqui a gente vai ter, deixa eu somar aqui, 25 mais 19, 44, 56, 67, 78, 81, 84. Metade de 84 é 42, então quem vai ser a mediana? O 42, o termo que está no 42, mais o 43, dividido por 2. Quem está nesse termo? Quando a gente acumula a frequência da quantidade de atletas. O primeiro, 25 mais 19, 44. Então, eu ia ter 42, 43 dividido por 2. O 44 está dentro, né? Então, ele está dentro daquele grupo dos 44, então na marca do 15, ok? Questão 17, uma questão legal, que dá um baita de um trabalho, mas que é gostosa de fazer. Você tem um carro e uma moto, eles vão ter que percorrer a distância entre duas cidades é de 300 quilômetros, e a gente tem que o carro está andando, cada um vai andar 2 horas e meia. A cada 1 hora, se eu não me engano, ele faz um descanso de 10 minutos. Então, vamos pensar no carro. A cada 1 hora fazendo um descanso de 10 minutos. Se ele vai andar 2 horas e meia, 20 minutos de descanso a gente já tem. Depois ele falou que nos trechos entre os quilômetros 60 e 70, ele tem que reduzir a velocidade para 60 km por hora, ou seja, 10 quilômetros da via vão ser feitos com 60 km por hora. Qual é a minha dica aqui? Vocês vão fazer a regrinha de 3, 60 quilômetros em 1 hora. Quantos quilômetros quantos minutos, quantas horas nesses 10 quilômetros entre 60 e 70? Se você vai ter número quebrado de resposta, passa essa hora para minuto, porque você vai ficar achando 0,166666 de hora, que vai te dar um baita de um trabalho ou fração. Então, o que você vai fazer? 60 quilômetros em 60 minutos. 10 quilômetros em quantos minutos? E aí você vai achar 10 minutos que não vai te dar trabalho nenhum, ok? Aí ele já ficou 20 minutos descansando, 10 minutos passando nesse pedaço aí, que vai ser difícil dele passar, sobrou 2 horas para ele desenvolver a velocidade dele de 80 km por hora. Então, aí sim, 80 km por hora em 1 hora, nas 2 horas que faltou, quantos quilômetros vai dar 160? Todo o restante de distância, a moto tem que fazer nas suas 2 horas e meia, ok? E aí lembrem que a moto também descansa. Questão 18, 3 meses de rendimento de um valor. Não dá para fazer tudo junto, faz separadinho, tá? Então, você vai ter R$200 que vai render 1% a 3 meses. Então, formulinha de juro, de montante capital para juro composto. Depois, esse mesmo valor rende 2 meses e depois o mesmo valor que vai render 1 mês só, já que foram ali 3 meses. Depois, a gente tem mais um cálculo de volume. E aqui o cuidado que vocês precisam ter é de manter todo mundo na mesma medida. Porque eu tenho 375 decímetros cúbicos para o tonel e ele quer uma resposta em metro. Então, ou você acha tudo em decímetro e no final transforma, ou faz como eu fiz na nossa listinha, que eu passei todo mundo para metro. Aí, vamos dar uma relembrada só nessa transformação de decímetro cúbico para metro? Passando lá no metro, eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, metro e decímetro estão colados, não é? De metro para decímetro, andaria uma casa, só que aqui é cúbico, então eu vou andar 3 casinhas. Como eu estou fazendo o oposto de decímetro para metro cúbico, que foi o que eu fiz na minha lista, eu tiro 3 casas, por isso eu fiquei com 0,375, ok? Questão 20, questão de base. Essa é uma questão maravilhosa e essa você
tem que acertar na prova, porque ele está te indicando o que é para você fazer. Ele está dizendo o seguinte: o número 337 ele é representado na base 8 da seguinte forma, começando de trás para frente. 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, multiplicado pelo númerozinho do próprio valor, né? Então, o 337 ficou 3 vezes 8 ao quadrado, mais 3 vezes 8 elevado a 1, mais 7 vezes 8 elevado a 0. Não é muito comum a base 8, mas a base 2 é muito comum. Então, vamos lá, na base decimal que a gente chama. Esse número, 11.001, foi escrito 1 vezes 2 à quarta, 1 vezes 2 ao cubo, 0 vezes 2 ao quadrado e por aí vai. Junta esses númerozinhos das multiplicações e soma tudo que vai dar certo. Questão 21. Olha essa questão que legal. É uma questão de escala, porém de escala ao contrário, digamos assim. Você ia encontrar o seguinte, que o projeto consiste em uma representação gráfica em que um tanque de gasolina principal, localizado no subterrâneo, tem formato cilíndrico e capacidade de 15 litros, ou 15 decímetros cúbicos, para a gente poder usar o decímetro. Quando você faz o cálculo das medidas de escala que ele te deu, você encontra 15.000 decímetros cúbicos. Então, o que você tem entre uma escala e outra? Saiu de 15 para 15.000, aumentou 1.000 vezes, não é? Mas como que eu escrevo a escala? A escala é sempre linear. E essa escala é uma escala cúbica, né? Que saiu de 15 litros para os 15.000 litros ou 15.000 decímetros cúbicos. Do mesmo jeito que eu preciso pegar uma escala e elevar ela ao cubo, se eu quero saber qual é a escala original, eu preciso tirar uma raiz cúbica. Então, o 1.000, que é 10 ao cubo, tirando uma raiz cúbica, ficava uma escala 1 para 10. Questão 22, tabela de paciência, mais uma vez, em que você tinha que fazer a relação que ele queria em potência por quilo. Um cuidado, olha o que ele está te pedindo. Entre os ciclistas apresentados, o que tem a maior relação peso-potência em watt por quilograma. Olha que pegadinha danada. A relação peso-potência. Aí você vai lá e divide o peso pela potência, a massa pela potência. Está errado. Ele só te deu um nome do que ele está fazendo. O nome do que ele está fazendo é relação peso-potência. Mas olha a unidade que ele quer, o watt por quilograma. Então ele quer potência dividido pela massa, ok? E aí faz de todo mundo. Questão 23 é uma questão de PA. Você tem o primeiro termo, o segundo e o terceiro, para você identificar a razão, que foi 70. E ele quer saber qual é o termo que vai valer 5.250. Eu sempre falo, quando a gente está tendo aula, que na PA e na PG, se você não lembrou da fórmula, vai ter que fazer na raça, mas dá um jeito de fazer. Essa aqui é a mesma coisa. Apesar de ser um termo gigantesco e, tipo, você demoraria muito para fazer, digamos que você tem uma questão lá, vamos supor, vou dar um exemplo. Não gosto de probabilidade, professora, e tem uma questão de probabilidade. Você não vai perder tempo nela, então perde nessa. Vai escrevendo 350 mais 70, 420, 490, 560, até você chegar nesse termo ali, se você tiver com um tempinho de prova. Se não, fórmula de termo geral que vale a pena, que vocês sabem que é tranquilinha de lembrar. Na 24, muitos dados, muitas informações, mas a pergunta era simples. Qual foi o lucro recebido por um agricultor que possui 20 hectares de terra? O lucro, 1.200.000 para uma área total de 100 hectares. Então, para 20 hectares, quanto que é o lucro? Só. Essa questão te induzia a pensar em divisão em partes diretamente proporcionais, dividindo para 500.000, para 300.000 e por aí vai. Mas, se você for olhar o comando da questão, ele queria lucro por hectare. E você tinha o total de lucro e o total de hectares. Então, só uma regrinha de 3 já bastava, tá bom? De novo, uma questão que a gente vai trabalhar não com escala, mas com unidades de medida e medida de transformação. Ele me deu uma parede medida em decímetro. Quando você calcular essa área, ela vai sair em decímetro quadrado e o rendimento era 7,2 metros quadrados. Transformo qual número para o quê, professora? Eu prefiro que os números aumentem do que eles diminuam, porque vamos supor que você quer transformar o decímetro para metro. Você ia ficar trabalhando com o númerozinho quebrado. Eu prefiro pegar os 7,2 metros quadrados, que para virar decímetro quadrado, como o decímetro é logo depois do metro, você vai andar 2 casinhas, né? Porque é quadrado. Depois, a gente tem uma regra de 3 composta, que eu tenho 10 colaboradores trabalhando 8 horas diária, e esse eu vou pegar aqui para eu conseguir ler a regra de 3 bonitinha para vocês.
Então, eu tinha 10 funcionários trabalhando 8 horas diárias e eles iam fazer o trabalho integral de 100%, né? Aí, se eu contratar mais 6 funcionários, 16 funcionários trabalhando 6 horas, quanto a mais do trabalho eles conseguem fazer? Sempre que a gente faz uma regra de 3 composta, a gente tem o seguinte raciocínio. Eu pego a coluna que tem a variável e deixo ela do jeitinho que ela está. Então, no meu caso, 100 sobre x, igual. E eu vou perguntar para cada coluna se essa da sua variável aumenta e a outra aumenta também, ou se quando a variável aumenta, a outra diminui. Se os dois aumentarem, diretamente proporcional, escreve do jeito que está. Se um aumenta, o outro diminui, a gente inverte. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Se o total de trabalho aumentar, eu preciso, ou seja, se eu tenho mais trabalho para fazer, eu preciso trabalhar mais horas ou menos horas? Mais horas, concordam? Se eu tenho mais trabalho para fazer, eu preciso trabalhar mais horas. Se eu tenho mais trabalho a fazer, eu preciso de mais funcionários ou de menos funcionários? Mais funcionários. Então, por isso, todo mundo diretamente proporcional. Então, ficou 100 sobre x igual 10 sobre 16 vezes 8 sobre 6, tá bom? Aí, vamos lá. Próxima questão. É uma questão que se enquadra dentro do conteúdo de análise combinatória, mas é o que eu chamo, ou melhor, o que a análise combinatória chama de princípio fundamental da contagem. É só contar. Não inventa fórmula, é só contar. Multiplica todo mundo. Então, 5 itens de higiene vezes 2 abrigos vezes 3 itens de caça vezes 6 utensílios. Lá na apostila tem um diagrama bem bonitinho que mostra como isso funciona. Então pensa comigo que eu vou colocar os itens de higiene aqui em cima. Álcool em gel, papel higiênico, sabonete, creme dental e desodorante. Vou pegar só um de exemplo, álcool em gel. O álcool em gel, a pessoa que vai escolher álcool em gel, ela tem outras duas opções de abrigo, cabana ou saco de dormir. Vou trabalhar só com a cabana. Álcool em gel, cabana. Agora 3 itens de caça, rede de pesca, isca de peixe, vara de pescar. Então, a cabana vai ter essas 3 opções, rede de pesca, isca e vara de pescar. E vamos supor que eu escolhi a rede de pesca. A rede de pesca vai ter 6 opções: lanterna, fogareiro, bolsa térmica, panela, pederneira e binóculo. Então, só esse álcool em gel, sozinho, ele já teve 6 opções, porque eu fui limitando para cada um. Aí agora, pensa no álcool em gel com um saco de dormir, mais 6 opções. Pensa no papel higiênico com a cabana, com a rede de pesca. Então, é simplesmente a contagem de todo mundo, tá? Depois, questão 28, muito cuidado nessa questão. Vocês iam fazer πr ao quadrado para todo mundo, só que tem um cuidado. A redução no raio tem que acontecer antes de você usar a fórmula, não na hora do seu resultado final. E ele pediu a maior área possível, mas não pode ultrapassar os 2 metros quadrados. Então, quando a gente calculou as áreas aqui, teve áreas maiores. Teve o 2, que deu 3,63. Teve o 5, por exemplo, que deu 2,43, mas eles ultrapassaram os 2 metros. Então, a gente ficou com o terceiro, que ficou 1,92 metros quadrados. Questão 29, questão de máximo e mínimo, e mais uma coisinha para vocês terem atenção. É uma função de segundo grau. Cuidado que ele inverteu a ordem dos fatores ali para te confundir. Lembra que o A é quem acompanha a letra ao quadrado, então o A vale -1, e o B é quem acompanha a letra sozinha, então o B vale 7. Ele perguntou o tempo em segundos que a bola Jabulani leva para atingir o ponto crítico, ou o ponto mais alto. A função é uma função de altura. Então, o ponto mais alto de uma função negativa é sempre o y do vértice, né? Que a gente tem uma parabolinha. Deixa eu desenhar aqui e fazer um rascunhão para vocês, que vocês sabem que eu não me contento sem mostrar um desenho, né? A função negativa, ela é desse jeitinho aqui, concordam? Quando eu estou aqui no meu vértice, eu tenho o ponto lá em cima e o ponto cá embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, x do vértice e y do vértice, não é? Aqui em cima é o y do vértice, esse é o ponto mais alto. Mas ele não perguntou qual é a altura máxima, ele falou qual o tempo para a altura máxima. O tempo da altura máxima é o meu x do vértice, tá? E aí, depois de fazer o x do vértice, faz o 10% a menos, porque a Jabulani consegue fazer 10% a menos. Questão 30, a gente tem ali 1, 2, 3, 5 figuras, que ele está perguntando quantas pecinhas vai ter. Então, 5 figuras tem 5 peças, não é? Que vai ser base e tampinha aqui, 2 laterais e o fundo, e ela não é tampada na frente. Então, 5 figuras de 5 partes, 25. E o triangulinho lá de cima, ele tem 4 partes
Então, 29. Aí, isso vezes os 8 brinquedinhos que ele quer fazer. Questão 30. Questãozinha só de você fazer com atenção. Tem que acertar essa questão, porque ela é só regra de 3. Então, pelo que eu calculei aqui, peraí que eu quero pegar já feito para a gente não perder tempo. A gente vai ter o seguinte, questão 31, né? Na estrada, ele vai andar 540, na estrada, 540 quilômetros ao todo, que é 306 mais 234. Então, não vai fazer separado para cada um. Todo mundo da estrada faz tudo junto. Então, ali ele já gastou 30 litros. Se o tanque tem 50, restou 20 litros. 20 litros, se a gente está fazendo 13 quilômetros por litro em vias urbanas, 20 litros é para 260 quilômetros, né? Então, a gente tem aqui, já andou 156, o que faltava para 260 é o que a gente precisa. Questão 32. Cuidado para não fazer um desconto único somando porcentagens. Se fosse para somar porcentagens, o texto avisaria. Aqui ele falou o seguinte, ele quer comprar um produto de 3 mil, recebe um desconto de 15% do valor do produto e outro desconto de 5, 3 e 2. Não é essa porcentagem acrescida no 15. Então, não vai fazer desconto de 18% para o nosso caso de cartão de débito. Um desconto de 15%, o novo valor com um desconto de 3%, tá? Questão 33. Também para vocês montarem um sisteminha. Então, vocês tinham ali, do jeitinho que ele falou, 3 vezes o X, 3 frascos do X mais 2 frascos do Y, 660. Achou o X e Y, aí ele quer que o novo X seja o dobro, então de 60 ele vai ser 120, e que o novo Y tenha um desconto de 20%, o novo Y vai sair de 240 para 192, e aí reescreve a composição do produto, porque a composição do produto é 3 frascos do X e 2 do Y, tá bom? Questão 34. Questão 34 é uma questão legal, porque você também deveria fazer aquela função de primeiro grau. Só que aqui daria para você, vamos supor que você não lembra que tem que fazer a função de primeiro grau. Você deduz que eu tenho um custo total de 6.550. 800 é fixo, vou reduzir, vou tirar isso. Vai ficar 5.750 para eu fabricar 23 peças, ou melhor, 230 peças. Então, cada pecinha vai custar, deixa eu ver se eu coloquei aqui, R$25. Então, eu posso pagar no máximo 25. Ele me disse que quanto maior o valor, melhor a qualidade da peça. Então, não vai escolher o 23, porque do tipo, isso daqui vai sair mais barato. Não, a gente escolhe o 24 porque está mais próximo do meu limite, e quanto maior o valor, melhor a qualidade da minha peça. Questão 35, uma questão de média simples. Então, ele ia vender 400 por dia em 5 dias, vende 2.000. A gente vê quanto faltou, é o que falta para a quinta. E esse tanto que ele vendeu na quinta, deixa eu ver aqui. Se nessa semana foi mantido o valor médio, o número de vendas realizadas na quinta corresponde a qual porcentagem do total? Então, na quinta, ele vendeu, deixa eu dar uma conferida. Questão 35. Na quinta, ele vendeu 410. Se o total é 2.000, então 2.000 é 100%, 410 é quantos por cento? Outra tabela de paciência. Aqui, você ia fazer o acréscimo de 3% e, de novo, pega lá a sua malícia de 3.600 para calcular 3%, vezes 3 dividido por 100, porque você corta zerinhos, então você ia ficar com 36 vezes 3. Então, 3.600 mais 108 mais 90 e faz o seu valor total. Depois a gente tem a questão 37, para calcular áreas, para a gente escolher a maior área superficial dessa, acho que é uma piscina, né? Cuidado, não inventa de, deixa eu ver qual a área dessa figura. Gente, divide tudo em quadrado, retângulo, triângulo, ok? Então, figuras que seriam diferentinhas. Modelo 2, você tem 8 por 24. Corta aqui, é um retângulo de 8 por 24. E depois você tem o 8 que sobrou por 12. Figura 4, por exemplo, você poderia fazer 14 por 16 de altura e sobraram 2 asinhas. Essas asinhas têm 8 centímetros aqui e 3 centímetros de base, né? Porque você tem 6 centímetros, faltando ali 3 de cada lado, ok? Então, só atenção nisso. Questão 38 é uma questão de matrizes. Sempre que cai matriz no Enem, ela é uma matriz fácil e é para você ou somar linha ou somar coluna.
No texto, ele disse o seguinte: cada elemento A e J dessa matriz representa o número de pessoas que saíram do bairro I para o bairro J. Com base na matriz apresentada, qual bairro deverá ser escolhido para o aumento da frota? E antes ali ele falou que, deixa eu dar uma olhada, com o intuito de determinar qual deles recebe a maior quantidade de pessoas. Ele me falou que pessoas saíram do bairro I para o bairro J. Então, é o bairro J que está recebendo, concordam? J é coluna. I é linha, J é coluna. Se é o J que está recebendo, coluna 1 está recebendo, coluna 2 está recebendo, coluna 3. Somatório das colunas, deixa eu ver. Cadê a minha listinha? Questão 38. Então, a gente tem coluna 1 somando 670, coluna 2, 930, coluna 3, 460, depois 490, 470, então ficamos com o 2, né? 930. Deixa eu ver. Questão 39. De novo, mediana com frequência. Vamos lá para a minha frequência. Eu vou somar 70 mais 130, 200, mais 300, 500, mais 380, 880, mais 120, 1000. Frequência, qual a mediana da frequência? O termo 500, que é o meinho, mais o 501. Aqui eu tenho, somando as frequências, 70 mais 130, 200. 200 mais 300, 500. Só que eu preciso do termo 500 e do 501. Então, o 500 tem nota 3, o 501 tem nota 4. 3 mais 4 dividido por 2, 3,5. Regra de 3 básica, 144 litros por dia, 144 litros para 24 horas. Eu fiz uma regrinha de 3 aqui que foi para 24 horas, descobri quanto era para 1 hora, depois descobri quanto era para 1 minuto. Se você quisesse, você poderia trabalhar com tempo antes. Por exemplo, 1 hora tem 60 minutos, 24 horas tem quantos minutos? Ia dar do mesmo jeito, tá? Então, regrinha de 3, esse é o modelo de questão que você é obrigado a acertar. Questão 41 que eu odiei. Por que eu odiei? Porque ela é maliciosa. Ele falou o seguinte: o gráfico a seguir mostra a variação ao longo dos 12 meses de um ano do número de indivíduos de uma população de percevejos que se alastrou em certa região. Segundo o gráfico, a quantidade crítica de espécimes, isso é, a quantidade a partir da qual o número se torna alarmante, é de 7.000 indivíduos. Para conter o surto, foram realizadas ações de combate à infestação. Em quantos meses a redução no número de indivíduos da população ocasionou a saída da zona crítica? Ou seja, preciso estar na zona crítica para sair da zona crítica. Então, só quem estivesse acima de 7.000 e conseguiu reduzir. Então, a gente teve 3 meses que conseguiram, que foi maio, julho e setembro, que foram meses em que eu estava acima do 7 e consegui reduzir. Achei pegadinha e maliciosa. Questão 42, de novo, porcentagem que não pode ser junta. Não pode pegar o 1.600 e fazer 10 com 15, 25, com 20, 45. Não. 1.600 menos 10%. Este valor, menos 15%. Aquele valor, menos 20%. Questão 43, questão de conjuntos, que é bem legal de fazer. Só tinha que ter o cuidado de que você não está fazendo um conjunto para 880 pessoas. Você está fazendo só para quem leu mídias impressas, então para 20% disso, que são 176 pessoas. E aí, a gente monta o conjuntinho com 77 leram revista, 115 leram jornal e 5 não leram nada. Quando a gente soma esses valores, 77 mais 115, 192, mais 5, 197. É mais do que os 176 que eu tenho. Ou seja, isso que está sobrando, 197 para 176, esse 21 que está na sobra, é quem leu em comum. Lê jornal e lê revista. Então, você volta para dentro do seu conjunto, bota 21 ali na interseção, 77 menos 21, 56. 115 menos 21, 94. Lembrem que essa parte aqui, ó, que eu mandei para vocês, mas eu vou mostrar aqui. Essa partezinha externa do conjunto é sempre a parte do somente. Então, somente jornal 94, somente revista 56, os dois 21. A parte, toda vez que você está montando um conjunto, as partes mais externas são as partes do somente, tá? Questão 44. Tranquilinha, você tinha que fazer. Ele falou que
a máquina libera um volume de 500 ml de hélio a cada 12 segundos. Você poderia colocar, por exemplo, que ele libera 1 litro a cada 12 segundos. A gente tem que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, tá? Regra básica. Então, 4 metros cúbicos são 4.000 litros. Primeiro, 1 litro para 24 segundos, se você quiser se arredondar, 4.000 litros para quanto? Já achou esse tanto. Segundo, o cilindro de gás, ele tem 300 ml e leva 10 minutos para ser substituído quando esvaziado. Para encher os 4.000 litros, eu preciso de 13,3 cilindros, ou seja, eu preciso de 13 e mais um pouco. Você tem, o primeiro cilindro está cheio, na hora de ir para o segundo é que você faz o primeiro 10. Então, a gente vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, e quando você vai para o próximo, é que você acaba o que você precisa fazer. Então, foram 13 tempinhos de 10 minutos para encher, tá? E a última questão, uma questão tranquila, só vocês fazerem com a atenção de quem é quem aqui no respectivamente. Então, 4% do aluguel teve aumento, 6% de matéria-prima e 5% de mão de obra. Encontrou quanto é esse aumento? Se eu quero manter o valor, isso tem que sair lá do que a gente tem de manutenção de espaço. Então, aqui deu R$ 771 de aumento. Ou seja, dos 2.100, esse 771 representa 36,7%, aproximadamente 37%. Finalizou a revisão, agora a gente vai bater um papo sobre a estratégia que você vai utilizar na sua prova. Vocês viram que essa lista, se você pegou a lista e resolveu antes, depois veio para cá, ela não é uma lista absurdamente difícil. Por isso que eu falei no início que esses são os exercícios que você precisa acertar na sua prova, porque aqui não tem nada que seja absurdamente difícil. E o que faz você ter uma nota boa é acertar o que a maioria acerta, porque vocês sabem que o TRI considera o seguinte: se muitas pessoas acertaram, muitas pessoas de fato sabem e fizeram. Se poucas pessoas acertaram, talvez tenha sido um chute, o que diminui a sua nota. Então, acertar o que eu falei para vocês, que a maioria sabe fazer. Estratégia que vocês precisam ter para a prova. Cada pessoa tem um assunto que gosta mais de trabalhar. Vamos supor, eu adoro quando tem gráfico e quando tem média. Nossa, ninguém perde, eu não perco para ninguém aqui no gráfico e na média. Procure na sua prova gráficos e médias para você fazer e garantir pontuação. Às vezes, vocês vão ver pessoas que acertaram 25 questões no Enem e tiveram a sua nota na prova de matemática nos 700 e pouco, e pessoas que acertaram 35 questões e tiveram os mesmos 700 e pouco. Por quê? Acertaram as 25 que tem que acertar, e aquele que acertou 35 acabou deixando difíceis, fez difíceis e deixou fáceis para trás, tá? Então, antes de iniciar a prova, não entenda isso como perda de tempo. Procure, selecione as questões que você vai fazer. Tem questões que você lê, vamos supor, odeio probabilidade. Peguei uma de probabilidade que tem 10 condições diferentes. Você vai deixar aquela para fazer por último, porque ela é mais difícil para você. Separe as questões em fácil, médio e difícil. Quais são as questões fáceis, médias e difíceis para você? Questão fácil, aquela que tem quase sempre um texto menor e dos assuntos que você conhece. Aquela que você, quando deu uma passada de olho, você viu que ela vai ser mais rápida. Questões médias, questões do assunto que você conhece, que você sabe fazer, mas vai gastar um tempinho a mais. Exemplo da nossa lista, todas as questões com tabela de paciência. As questões que você tinha que calcular 5 vezes a mesma coisa. Você sabe fazer, mas vai gastar um tempinho a mais. Gente, eu estou conferindo porque às vezes não dá para ver, eu vou falando e fica mudo. E questões difíceis, questões de assuntos que você não domina, questões que você vai se enrolar no texto. Foi resolver as suas questões e empacou numa questão. Não fica muito tempo numa questão. Às vezes você está lá na prova e você lembra de uma situação do tipo: nossa, demorei tanto para aprender esse assunto, eu vou fazer essa questão aqui porque é uma questão de honra para mim. O Enem não vai te dar ponto pela sua questão de honra. Ele vai te dar ponto se você acertou ou errou. Não perde tempo. Às vezes, os 15 minutos que você vai perder lá fazendo sua questão, você teria feito outras 4 questões e de forma correta. Seja estratégico. Outra coisa, tem pessoas que se dão bem no tempo, conseguem usar aí o tempo que precisa para fazer a prova e vai tranquilo, tudo bem. Professor, eu prefiro marcar o gabarito no final. Tá, tudo bem. Se você costuma se enrolar com o gabarito,
Faça um bloco de 15 questões e vá para o gabarito marcar. Deixar questões para você marcar no final, fazer no final e tudo no final vai te deixar sem resolver questões, e você que deixa para o final, você sabe disso, você costuma se enrolar com o tempo. E outra coisa, marcar gabarito na pressa vai te deixar com gabaritos errados. Então, bloco de 15 questões, marca gabarito. Bloco de 15, marca gabarito. Não quer se cansar tanto na matemática? 15 questões de matemática, vai lá em natureza, pega as de biologia, por exemplo. 15 questões de matemática e vai lá em naturezas e faz os assuntos que você mais gosta de física, de química, do que for. Pode ir revezando, mas tenham cuidado. Essa é a prova que define tudo que vocês fizeram. Eu sei que o ano foi cansativo e eu também sei que essa última semana é de cansaço físico, mental, espiritual. Você chega na prova esgotado e isso é completamente aceitável. Mas esse é o dia que você vai colocar em prática tudo o que você fez. Todo o cansaço, todo o esforço financeiro, todos os dias que você estudou em condições difíceis, todos aqueles dias que você quis desistir, mas você fez mais uma questão, mais duas questões, todas as vezes que você escolheu estudar no lugar de fazer qualquer outra coisa, todas as vezes que você abriu mão de estar fazendo qualquer outra coisa de lazer, de diversão, todas as vezes que você não pôde gastar dinheiro porque investiu num curso, é nesse domingo que você vai colocar em prática isso. Por mais cansado que você esteja, esteja forte mentalmente e espiritualmente. Para quem acredita, ore o quanto você puder nessa última semana, porque quem manda no corpo é a mente. Então, ainda que o seu corpo estiver cansado, Deus vai fortalecer a sua mente para você garantir exatamente o que você precisa. Deus não fez esse ano em vão. A prova desse ano vai ser feita para você. Então vai lá e faz o seu melhor. Use as técnicas que eu falei com vocês. Se você fez exercício aqui dessa lista, resolveu e ficou na dúvida, volta, faz de novo, relê para você entender onde você errou e você não voltar a errar. Tudo que vocês estudarem de continha, façam continha de mão, porque lá na prova vocês vão precisar. Meus alunos já sabem que eu fico à disposição deles no WhatsApp todo dia e o dia todo. E eu quero muito pedir que essa semana vocês de fato usufruam disso. Me procurem, conversem, tirem dúvida. Não existe questão boba. Perguntem tudo, tudo, tudo que precisar, tá? Então, eu estou gravando aqui no domingo, enquanto vocês fazem as provas lá de redação e de humanas, porque acredite, o professor fica tão ansioso quanto vocês. Estou ansiosa para saber o tema de redação e não tenho nada a ver com a redação, mas fiz aqui a nossa correção, os comentários, com a listinha, com resolução de tudo. Então, assim, estudem, se preparem e se precisarem de qualquer coisa, não deixem de me chamar durante essa semana, tá bom? Tchau, tchau.